Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo, do canal Teoria em 5, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de soluções. Esse é um conceito muito importante para diversos outros assuntos da química inorgânica e também da química orgânica, que são assuntos que a gente vai cobrir futuramente nos nossos vídeos aí. Então, se você tem interesse em acompanhar esses conteúdos de ensino médio, de vestibular, se inscreve aqui no nosso canal, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Bom, galera, para a gente começar então aqui a nossa aula sobre soluções, eu vou apresentar alguns exemplos, tá? O primeiro exemplo que eu quero tratar com vocês é o caso da água com sal, que forma uma mistura homogênea de água com sal. Tem um comentário que a gente vai fazer ao final do vídeo a respeito de solubilidade. Fica até o final para você poder acompanhar. O próximo exemplo que eu queria apresentar para vocês é o caso da água com álcool. E a gente pode misturar a água com álcool e ele vai formar uma mistura também homogênea de água mais álcool. Agora, se a gente pega um terceiro exemplo da água com óleo, quando a gente mistura os dois, a gente percebe que forma-se uma mistura heterogênea de água e óleo. Ou seja, existe uma fase da água e uma fase do óleo e as fases são separadas entre si. Elas são visivelmente separadas entre si. Então, como que a gente vai definir uma solução? Quando a gente tem um solvente mais um soluto, a gente junta os dois e pode formar uma solução. Mas não é qualquer mistura de solvente e soluto que vai gerar uma solução. Porque o solvente deve ser capaz de dissolver o soluto e o soluto deve ser capaz de ser dissolvido pelo solvente, é claro. E nesse processo de dissolução, a mistura formada tem que ser homogênea para caracterizar uma solução. Os componentes de uma solução são o solvente, o soluto e a própria solução. Quando a gente está estudando soluções, as grandezas de interesse que a gente tem são a massa, a quantidade de matéria e o volume. A massa é denotada pela letra M, a quantidade de matéria pela letra N e o volume pela letra V. Lembrando que a massa é medida em quilogramas ou gramas, a quantidade de matéria é medida em mol ou quilomol e o volume é medido em metros cúbicos ou litros. O primeiro conceito importante de soluções é a massa específica. A gente pode definir a massa específica tanto do soluto, quanto do solvente e quanto da solução. E, em todos os casos, vai ser sempre a massa dividido pelo volume. Ou seja, a massa específica do soluto vai ser a massa do soluto dividido pelo volume do soluto. A gente já cobriu isso em um outro vídeo passado. Então, se você tiver alguma dúvida, vou deixar o link aqui em cima para vocês. O próximo conceito importante é o da massa molar, que pode ser definida para o soluto, para o solvente e para a solução também. Vai ser sempre a massa dividido pela quantidade de matéria. Então, no caso do soluto, por exemplo, a massa molar vai ser a massa do soluto dividido pela quantidade de matéria do soluto. E é medido em gramas por mol, quilogramas por quilomol, por exemplo. A gente já falou sobre massa molar no vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui, beleza? Agora vamos considerar as concentrações. A concentração em massa do soluto vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então agora a gente não está dividindo a massa do soluto pelo volume do soluto, como era o caso da densidade. É a massa do soluto pelo volume da solução, beleza? E da mesma forma a gente vai definir a concentração molar, que vai ser igual à quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume da solução. A próxima grandeza é o título ou fração em massa, que a gente aqui no Brasil conhece como grau INPM. Como é o caso do álcool 70, que ficou tão famoso agora com a pandemia do coronavírus, né? Que é o álcool 70 INPM. Significa que 70% da massa dele é composto por álcool e os outros 30% vão ser por água, beleza? Dessa forma, o título vai ser definido como a massa do soluto dividido pela massa da solução, que vai indicar o percentual da massa do soluto na mistura. A próxima grandeza é o título em volume ou fração volumétrica, que aqui no Brasil é conhecido como grau GL ou Gay-Lussac. O título volumétrico vai ser o volume ocupado pelo soluto em relação ao volume da solução. Da mesma forma, vai indicar o percentual volumétrico do soluto na mistura. E finalmente, a gente vai ter a fração molar, que vai ser a quantidade de matéria do soluto dividido pela quantidade de matéria da solução. Ufa, eu sei que são muitos termos para se conhecer, mas é importante que vocês conheçam cada um deles, porque cada exercício pode apresentar as mesmas informações utilizando grandezas diferentes. Vamos finalmente falar da questão da mistura de duas soluções. Se eu tenho uma solução 1 e uma solução 2,
que vão estar sendo misturadas para formar uma solução 3, como que a gente pode calcular as concentrações, os títulos ou qualquer outra coisa da solução após a mistura? Bom, a gente vai aplicar o conceito de conservação de matéria e de conservação de massa. Vai lembrar que isso considera que não há nenhuma reação química no processo. Aplicando então a conservação de massa, a gente chega aqui, a massa do soluto em 1 mais a massa do soluto em 2 é igual à massa do soluto em 3. Claro, a massa do soluto tem que se conservar. Da mesma forma, isso é válido para o solvente e para a solução também. E a conservação de matéria diz que a quantidade de matéria de soluto em 1 mais a quantidade de matéria de soluto em 2 vai ser igual à quantidade de matéria de soluto em 3. Isso vai também poder ser aplicado para o solvente e para a solução também. Então, a partir dessa lei de conservação, a gente consegue encontrar tanto a massa quanto a quantidade de matéria de soluto no final, e com isso a gente consegue encontrar as concentrações, os títulos ou as frações e o que mais a gente precisar, beleza? Vou colocar um exemplo aqui para vocês, onde a gente vai estar misturando duas soluções de ácido sulfúrico, H2SO4. A primeira solução vai ter volume de 1 litro, concentração molar de 2 mol por litro e concentração em massa de 196 gramas por litro. A solução 2 vai ter volume igual a 2 litros, concentração molar igual a 1 mol por litro e concentração em massa igual a 98 gramas por litro. E eu quero saber, no final das contas, qual que é o volume da solução final, qual que é a concentração molar e qual que é a concentração em massa. Eu vou deixar a resolução aqui para vocês, mas é basicamente aplicar os princípios e utilizar as grandezas que a gente estudou hoje, beleza? Finalmente, para fechar, como eu tinha falado, eu vou falar um pouco sobre solubilidade, só com uma visão geral do que representa. Eu falei que se eu misturar água com sal, eu consigo fazer uma mistura homogênea. Só que, na verdade, existe um limite para isso, que é o limite de solubilidade. A gente define a solubilidade como a quantidade máxima de soluto que o solvente é capaz de dissolver. Isso vai depender do soluto, do solvente e da temperatura dos dois. Aqui eu coloquei um gráfico onde a gente consegue observar as curvas de solubilidade para diferentes temperaturas para diferentes substâncias, como por exemplo o sal de cozinha, NaCl, o cloreto de potássio, KCl, e caso haja mais soluto na mistura do que o limite de solubilidade permite, a mistura passa a se tornar heterogênea, ou seja, ou vai haver uma precipitação desse soluto em excesso, ou o soluto em excesso, se for um gás dissolvido no líquido, por exemplo, ele vai se desprender na forma de bolhas, então eu não consigo colocar mais soluto do que a solubilidade permite. Existem alguns casos especiais onde isso não acontece, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, beleza? Galera, então esse daqui foi o nosso vídeo sobre soluções. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. Se você acha que alguém possa se interessar, compartilha com essa pessoa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, beleza? Galera, bons estudos e até mais!